Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui o nosso curso de equilíbrio químico de ácidos e de bases. Na videoaula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a autoionização da água, tá? Bom pessoal, como já foi dito aqui, nessa playlist, nesse curso aqui de equilíbrio químico, uma das mais importantes propriedades químicas da água é a sua habilidade em agir como um doador e como receptor de prótons, que seria como um ácido e como uma base de Bronsted-Lowry, tá bom? Lembrando que ácidos de Bronsted-Lowry doam H+, e bases de Bronsted-Lowry recebem o H+. A água é um anfótero, porque ela pode tanto doar H+, como receber H+, ou seja, a água pode ser tanto um ácido de Bronsted-Lowry como pode se comportar como uma base de Bronsted-Lowry. Tudo bem, pessoal? Bom, aqui eu fiz uma equação química mostrando aqui as ligações das moléculas de água, que vão reagir, essas duas moléculas aqui vão reagir para formar o íon hidrônio e o íon hidróxido. O íon hidróxido, que é negativo, é uma dessas moléculas de água aqui que perdeu um H+, tá? E o íon aqui, que era um ácido antes, Se perder um H+, nesse caso aqui, ela era um ácido. E o íon hidrônio é uma dessas moléculas de água aqui que recebeu um H+, ou seja, que era uma base, de Bronsted-Lowry, tá bom? Bom, pessoal, a gente fez aqui então essa equação química para representar aí essa reação, de uma molécula de água com outra, aonde uma se comporta como ácido e a outra se comporta como uma base de Bronsted-Lowry. Tá bom, tudo bem. Pessoal, lembram do nosso curso de equilíbrio químico, onde a gente fazia as constantes de equilíbrio, Olha só, essas duas moléculas de água aqui, estão no estado líquido. E os íons aqui, tanto o hidrônio como o hidróxido, estão... Eita, eu coloquei gás. Estão na forma aquosa, tá bom? Na forma aquosa. Se a gente fosse fazer aqui o equilíbrio químico, Se a gente fosse fazer aqui a expressão da constante de equilíbrio para essa equação química, a gente ia fazer o seguinte: íamos excluir quem está na forma líquida, no caso os reagentes, e só colocaríamos aqui os produtos, que estão na forma aquosa, certo? Já que líquido e sólidos não entram na nossa constante de equilíbrio, Então vamos colocar aqui, constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio é igual à concentração do hidrônio, H3O+, vezes a concentração do hidróxido, OH-, certinho? Bom, pessoal, tem uma coisa interessante, Essa autoionização da água, ela, apesar de ser aí uma característica muito importante da água, esse processo, de autoionização, ele não é um processo assim que ocorre tanto, tá? A gente diz assim que cerca de duas moléculas de água, tá? Elas vão fazer essa autoionização aqui em mais ou menos 10 a sexta moléculas, ou seja, vamos supor, se você tem um número assim, 10 a sexta são 6 zeros para cá, ou seja, estamos falando de 1 milhão. Então, duas moléculas a cada 1 milhão de moléculas de água fazem essa autoionização. Ou seja, se a gente tivesse esse equilíbrio aqui, na verdade a gente teria muito mais água do que a água que estaria aí se autoionizando. Mas mesmo assim, é uma característica muito importante da água, tá? Mesmo que você, olhando assim no todo, pareça uma coisa muito rara, que acontece bem pouquinho, é uma característica muito importante que a gente vai começar a estudar aqui, beleza? Bom, pessoal, e aí essa constante de equilíbrio, que a gente chamava aqui, para o caso específico da água, quando a gente tiver autoionização da água, a gente vai chamar essa constante de equilíbrio aqui de Kw, tá bom? Vamos colocar aqui, Kw. Por que Kw, O Kw vai ser a nossa constante do produto iônico da água, tá bom? K de constante, esse W vem de água em inglês, tá? Water.
Bom, e a gente vai representar da mesma forma, ó, KW é igual a H3O+, vezes OH-, beleza? Tá, aí, olha só, pessoal, esse KW, né, que vai ser a nossa constante do produto iônico da água, ele sempre não, né? Ele a 25 graus Celsius, olha só, ele quando tiver a 25 graus Celsius, ele vai ser sempre o valor tabelado de 1 vezes 10 a menos 14, tá bom, pessoal? Não tem unidade, como nenhuma constante de equilíbrio tinha, tá? Mas isso a 25 graus Celsius, tá? Normalmente a gente faz os exercícios a 25 graus Celsius, tá bom? Então você pode ter em mente que esse valor de 1 vezes 10 a menos 14 é a constante, né, para a autoionização da água, e sempre vai utilizar esse valor aqui, tá bom? Olha só, algumas coisas interessantes. Primeiro, o hidrônio aqui, H3O+, normalmente os químicos representam apenas como H+, tá? A gente não fica escrevendo H3O+, a gente coloca H+. Mas quando a gente fala H+, a gente está falando do ácido, tá bom? Então, a gente está falando do hidrônio neste caso, porque o ácido que vem na autoionização da água é o hidrônio. Só que eu acho que, não sei se por preguiça, não sei se por algum comodismo aí, né, para fazer as coisas um pouquinho mais rápido, talvez a gente comece a representar como H+, tá bom? Então, quando você vê um H+, você tem que pensar mentalmente que estamos falando aí do hidrônio, pelo menos nesse caso, tá, pessoal? Onde a gente está falando da autoionização da água e onde a nossa equação química é essa daqui, tá bom? Então a gente vai representar como H+ vezes OH-. Ah, mas e se eu representar assim? Tem problema? Tá errado? Não, tá certo, tá certo. Mas tanto pode representar assim como pode representar assim. Na maioria das vezes vocês vão ver H+, tá bom? Então, beleza. Uma coisa interessante aí da gente saber é o seguinte: quando vocês tiverem alguma solução, tá? Aonde essa sua solução ela está ácida, então você tem uma concentração de H+ maior do que a concentração de OH-, tá bom? Quando a sua solução for ácida. Quando a sua solução ela for neutra, né, a concentração de H+ e de OH- vai ser a mesma, tá bem? Então vai ser igual. E quando ela for básica, aí o OH- vai ter mais do que o H+, tá bom? Então é isso daí, essa foi uma aula inicial sobre autoionização da água. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.